Olá, meus amados alunos, como vocês estão? Eu espero que bem. Nós vamos fazer hoje aula de matemática e a nossa videoaula. Vamos fazer o LIP, que é o livro grande, e nós vamos fazer da página 33 até a página 36, o primeiro exercício da página, tá? 36, não é a página toda. E nós vamos falar de um assunto diferente. Na matéria passada, né, no conteúdo passado, nós falamos de metade e meio. Agora nós vamos falar de terça parte ou um terço. Mas, Pro, eu nunca ouvi essa expressão, ou se já ouvi, não sei o significado, não sei o que ela quer dizer. E então vou trabalhar agora com vocês com historinhas matemáticas, vamos resolver os exercícios e vocês vão descobrir o que é um terço ou terça parte. As duas têm o mesmo significado, são as formas que pode se falar, tá? Eu não vou fazer neste vídeo o exercício com vocês, vocês vão fazer sozinhos, mas eu vou falando aqui como deve fazer e vocês vão pausando o vídeo e fazendo os exercícios. Terminou o exercício, volta a assistir novamente a gravação, tá? Então vamos começar com essa historinha que tem logo aqui já, tá bom? Vamos lá. Sofia, Júlio e Alfredo são os netos de Hélio. Vovô Hélio tem esta quantia de dinheiro e quer repartir igualmente entre seus 3 netos. Então, olhem só a figura aí embaixo. O vovô com os netos e ele colocou o dinheiro, né, na mesa de centro da sala. Nós estamos vendo 3 notas de 10, R$ 30, mais 6 moedas de R$ 1, R$ 36, tudo junto. E ele quer dividir essa quantia para os seus 3 netos. Página 34, para a gente continuar os exercícios dessa historinha. Destaque do material de apoio as cédulas e moedas e colhe abaixo a quantia que cada criança vai receber do avô. Agora nós vamos dividir esse dinheiro que está na mesinha para cada um dos netos. E lá no material de apoio, página 1 de matemática, que ó, estou com o meu livro para mostrar, tem uma página toda, vocês estão vendo aqui. Nós já usamos essa primeira parte aqui, que era da página 7, 9 e 10. Então, vocês vão encontrar no livro de vocês essas duas partes aqui. Da página 34, que é essa que nós estamos usando cédulas e moedas, vocês vão tirar as 3 cédulas e as 6 moedas. Deixe essa parte aqui ainda presa no livro, porque nós vamos usar ela na página 39. Talvez, se vocês tirarem agora, pode perder, pode esquecer onde foi colocado. Então, deixe essa parte aqui grudada aqui no livro ainda. Tira só as moedas e as cédulas, tá? Tirou as cédulas e as moedas, vamos voltar aqui na página 34. Vamos dividir o dinheiro para os netos do seu Hélio. E aqui vamos ver. Se nós temos 1, 2, 3 notas de 10, nós podemos colocar para ficar igual para as 3 crianças, uma nota para cada uma. Uma nota de 10 para a Sofia, uma para o Júlio e uma para o Alfredo. Depois que a gente colou as notas para eles, colhem, tá? Uma para a Sofia, uma para o Júlio, uma para o Alfredo. Vamos dividir as moedas. Então, uma para a Sofia, uma para o Júlio, uma para o Alfredo. Ainda está sobrando 3, dá para dividir de novo. Então, mais uma para a Sofia, mais uma para o Júlio e mais uma para o Alfredo. Pronto, a gente já dividiu todo o valor que o vovô queria para os seus 3 netos. E agora tem uma pergunta. Com quantos reais cada neto ficou? Agora vocês já colaram, já sabem que cada neto ficou com um valor de 12 reais, né? Cada criança ficou com uma nota de 10 reais e 2 moedas de R$ 1. Quando repartirmos uma quantidade em 3 partes iguais, dizemos que cada uma delas é um terço ou a terça parte do total. Então, toda vez que eu repartir por 3
um valor, uma quantia e o resultado for igual para todos, não pode ninguém ficar com mais ou com menos, vocês vão chamar, falar, né? Nós todos nessa situação falamos que é um terço ou terça parte, tá bom, crianças? Então, nós vamos fazer isso muitas vezes na nossa vida. E aí tem esse nome que talvez difícil, complicado, né? Mas vamos ver mais situações que a gente vai entender melhor sobre isso. Podemos dizer que o vovô Hélio distribuiu R$ 36 igualmente entre os seus netos. Cada um ficou com a terça parte, ou com um terço do total. Então, era 3 partes e cada um ficou com uma, a terça parte ou um terço, né? Quando a gente fala de um terço, é ficar com uma parte de 3 que existem, ou terça parte, ficar com uma parte das 3 que existem também, porque tem o mesmo significado, tá bom? Então, se fosse no caso de nós na escola, né? Escolheu 3 crianças para ganhar um sorteio de um valor também de sorteio, né? R$ 200 para 3 crianças. Tem que dividir o valor, né, de R$ 200 para 3 crianças e cada uma vai ficar com um terço ou a terça parte, uma parte desses R$ 200, tá bom? Então, vamos agora fazer o lápis na mão. Quanto mais a gente treina, mais exercício a gente faz, melhor a gente fica e compreende melhor também o que os exercícios de matemática, né, o conteúdo, a disciplina nos propõe. Então, vamos lá. Olha só, agora a historinha da Manuela. A Manuela passa um terço do dia dormindo. Olha a Manuela ali do lado. Um dia tem 24 horas. Nós já vimos, né? Isso em ciências. Letra A. Cada quadradinho a seguir representa uma hora. Então, aqui, cada quadradinho representa uma hora do dia. Tem 24 quadradinhos aqui. Divida o total de quadradinhos em 3 partes iguais e pinte cada uma das partes de uma cor. Então, nós vamos assim: vocês vão escolher 3 lápis de cor, tá bom? E cores diferentes, tá? 3 cores diferentes do lápis de cor. E vocês vão fazer uma sequência pintando, certo? Porque nós vamos dividir essas 24 horas em 3 partes. Então, por exemplo, a Pro Débora escolheu usar amarelo, verde e azul. Então, eu vou pintar o primeiro de amarelo, o segundo de verde, o terceiro de azul. Depois, eu repito essa ordem: amarelo, verde, azul. Amarelo, verde, azul. Eu sempre repito a ordem. Quando acabar de pintar, chega, né? Acabou. Mas repitam a ordem, sempre, né? Uma vez o amarelo, uma vez o verde, uma vez o azul. Esse é o exemplo que eu estou dando que eu usaria. Vocês podem escolher outra cor de lápis de cor, tá bom? Letra B, depois que pintou tudo. Quantas horas a Manuela dorme por dia? Mas, Pro, eu só pintei quadradinho. Como que eu sei quantas horas a Manuela dorme por dia? Nós dividimos 24 horas em 3 partes, igual pede para fazer. E a Manuela dorme só uma parte dessas 3 partes do dia. E essas 3 partes, vocês vão contar os quadradinhos e vão ver quantos quadradinhos, por exemplo, o meu, amarelos tem, quantos quadradinhos verdes e quantos quadradinhos azuis. Tem que ter a mesma quantidade. Dá certo dividir 24 horas em 3 partes. Todas as 3 partes ficam com a mesma quantidade. Então, se a Manuela, dessas 3 partes de 24 horas, a Manuela dorme uma só, é como se eu falasse assim: a Manuela dorme os quadradinhos amarelos. Quantas horas a Manuela então dorme? Coloque o número aqui, escreve horas, né? Ou a resposta completa. Manuela dorme tantas horas por dia e coloque o número, tá? Agora vocês vão na letra C, sublinhar a afirmativa correta. Sublinhar é passar uma linha embaixo da frase.
Primeiro pontinho. Manuela dorme a metade do dia. Nós já aprendemos que metade é dividido em 2, né? São duas partes a metade. A metade de 24 horas é 12 horas. E não foi isso que a gente descobriu aqui com os quadradinhos. A gente não usou 2 lápis de cor, a gente usou 3. Então não é essa afirmativa correta. Ela não está correta essa frase. A Manuela dorme a terça parte do dia. Nós pintamos os quadradinhos com 3 cores, né? Nós dividimos o dia de 24 horas em 3 partes e a Manuela dorme só uma parte, né? Do dia, a terça parte. Essa frase está correta. Nós estamos falando de dividir, né, por 3 e não metade. Metade é 2, tá bom? Então, o segundo pontinho é o que está correto. Letra D. Quantas horas ela fica acordada? Então, nós temos ali as 3 cores: amarela, verde e azul. Eu já disse que a Manuela, a parte amarela, ela está dormindo, os quadradinhos amarelos. Sobrou os quadradinhos verdes e azuis. E agora, eu junto os dois e descubro com quantas horas a Manuela fica acordada por dia. Ela dorme no amarelo e eu junto o verde com o azul e descubro que ela fica acordada tantas horas por dia. Aí você também responde: ela fica acordada tantas horas por dia. Coloca o número de horas que ela fica acordada. Certo, crianças? Eu espero que vocês estejam entendendo, mas é fácil, é só a gente lembrar que divide, né, em 3 partes, todas elas com a mesma quantidade, tá bom? A Manuela dorme só uma parte por dia, as outras 2 ela fica acordada, certo? Então vamos lá. Número 2 já tem uma historinha diferente. Vamos lá. Com uma lata de leite condensado, o Miguel e a sua mãe prepararam estes brigadeiros. Eles estavam lá na cozinha preparando brigadeiros. A mãe pediu a Miguel que organizasse os brigadeiros em 3 fileiras com quantidades iguais de docinhos em uma bandeja. Recorte os brigadeiros da aba, que está aí do lado, organize-os como a mãe de Miguel pediu e colhe-os na bandeja a seguir. Então, crianças, primeiro organize as fileiras para que elas fiquem iguais na quantidade. Todos esses brigadeiros serão colados, não vai sobrar nenhum. E vocês vão fazer uma fileira aqui, ó, 1, 2, 3 fileiras. Todas as fileiras têm que ter a mesma quantidade. Não pode a primeira ter 10, a segunda 8, a terceira 7. Por isso que pede para primeiro organizar e depois colar. E vocês podem organizar como esses brigadeiros? Vamos começar assim. Primeira fileira, um brigadeiro. Segunda fileira, outro brigadeiro. Terceira fileira, outro brigadeiro. Um brigadeirinho embaixo do outro nas fileiras, né? Próximo, vou dividir mais 3 brigadeiros. Um para a primeira, um para a segunda fileira e o outro para a terceira fileira. E eu vou fazendo isso até os brigadeiros acabarem. Um para você e um para você. Dessa forma, a gente não se perde. E no final, antes de colar, ainda confere, né? Se deu tudo certo, se as quantidades estão iguais. Lembre-se, não joguem brigadeiros fora. Não pode. Todos têm que participar dessa atividade. Dividir entre 3 fileiras, né? Assim, a primeira, no meio, a segunda e aqui embaixo a terceira. Vocês até podem colocar número 1 para a primeira, 2 e 3 e ir colando os brigadeirinhos até chegar no final, até acabar todos os brigadeiros. Está com dúvida de como fazer? Faça dessa forma: um para você e um para você. Acabou? Volta lá em cima. Um para você agora, mais um para você e mais um para você, até acabar os brigadeiros. Olha a letra B da número 36, a página. Nós vamos fazer a letra B agora e a letra C. E depois eu vou mostrar os resultados para vocês. Eu vou mostrar a correção, tá? Então, olhem só. Letra B. Quantos docinhos você colocou em cada uma das 3 fileiras? Quantos docinhos ficou nas fileiras?
Todos têm que ter a mesma quantidade. Responda aí embaixo. Eu coloquei tantos docinhos nas fileiras, tá bom? Letra C. Marque com um X a alternativa correta. A quantidade de docinhos em cada fileira é. Então, cada fileira tem o que de docinhos? A metade do total de docinhos. Ele tem a metade de todos os docinhos que a gente recortou, ou tem cada fileira a terça parte do total de docinhos. Nós dividimos esses docinhos na bandeja em quantas fileiras? Em 3, não foi? Então, terça parte ou metade que a gente usa? Qual expressão? A metade é quando a gente divide esses brigadeiros, se fosse o caso, em 2 fileiras. E a gente não fez isso. Nós fizemos bandeja com 3 fileiras, 3 partes. Então, nós vamos falar que em cada fileira tem a terça parte do total de docinhos, certo? Então, a segunda alternativa que está correta. E assim, nós terminamos a aula por aqui, os exercícios. Eu vou mostrar agora a correção. Só assistam a correção depois de fazer as atividades, tá bom? Então, vamos lá. Só um minutinho que está carregando. Então, olha aqui, crianças, na página de número 34. Quando eu pedi para vocês colarem os dinheiros, né? A cédula e as moedas. Então, cada criança lá do vovô Hélio cada um ficou com uma nota de R$ 10 e 2 moedas de R$ 2. Então, cada criança ficou com R$ 12. E nós conversamos, né, aqui sobre isso. E cada criança ficou com o quê? Como é a expressão? Ficou com 1/3 do valor total, ou com a terça parte. O valor total foi dividido em 3 e eu fiquei com uma parte dessas 3 partes, tá bom? É o caso das crianças, não da Pro, é um exemplo. Aqui embaixo não mostra os quadrinhos pintados, mas olha, o aluno deve usar 3 cores diferentes e pintar 8 quadradinhos de cada cor. Então, a gente fez assim, né? Eu usaria a cor amarelo, verde, azul. Amarelo, verde e azul. E contando tudo no final, ia ter 8 quadradinhos amarelos, 8 verdes e 8 azuis, tá? Vocês escolheram a cor de vocês, mas tem que ter 8 de cada cor, tá bom? Quantas horas a Manuela dorme por dia? A Manuela dorme 8 horas por dia. Cada cor não era 8 e não era 3 cores. Eu não falei que a Manuela dormia o amarelo, né? O período dos quadradinhos amarelos. Então, ela dormia 8 horas por dia. A Manuela dorme a terça parte do dia, porque nós dividimos o dia de 24 horas em 3 partes e não em 2, como diz na primeira. Letra D. Quantas horas ela fica acordada? Se eu disse que a Manuela dorme uma parte que seria o amarelo, eu poderia juntar os quadradinhos verdes e azuis. 8 mais 8, 16. 16 horas acordada ela fica, certo? Esse exercício ele tem muito a ver com a nossa rotina do dia a dia, porque é recomendado que a gente durma 8 horas por dia também, né? Pensando no nosso também dia de 24 horas, a gente deve dormir 8 horas por dia e as outras 16 horas nós fazemos as nossas atividades, tá bom? Número 2. O Miguel e a mãe dele fazendo os brigadeiros lá na cozinha. Olha como a bandeja fica. Com 3 fileiras com os brigadeiros. Veja que estão um embaixo do outro. Isso facilita muito para saber se tem a mesma quantidade. Olha, fica bem organizado. Quando a gente organiza bem desse jeito, é mais fácil saber. Porque se eu colocasse mais um brigadeiro aqui, já ia ver que aqui embaixo não tem. Então, um embaixo do outro, bem bonitinho. Igual eu disse para vocês, colocava um aqui, um para esse, subia um aqui, ia colocando. É uma estratégia, né, de organização que ajuda. E as perguntas sobre o brigadeiro?
Quantos docinhos você colocou em cada uma das fileiras? Em cada uma dessas fileiras tem 10 docinhos. E marque com um X a alternativa correta. Essa eu fiz com vocês. Que quando nós temos uma quantidade, ali tinha vários brigadeiros, né? Tinha 30 brigadeiros. E nós dividimos em 3, vamos dizer que é a terça parte ou um terço, tá, crianças? E não a metade. Metade seria só 2 fileiras. Terça parte ou um terço é quando eu tenho um valor e divido em 3 partes, tá bom? Essa é a correção, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né, de aprender sobre esse conteúdo e na próxima aula online agora, nós vamos fazer juntos os próximos exercícios, tá? Tem outros exercícios legais sobre esse assunto e aí nós vamos fazer na aula online. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço de vocês aqui e encontro vocês logo, logo na próxima aula. Um beijo, crianças. Tchau, tchau.